Boa noite, meu povo! Glória a Deus, Elaine, Bringel, Deus abençoe. Pig Rodrigues, Deus abençoe, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live de segunda, quarta e sexta. Glória a Jesus. Diácono Júnior, Antônio Miguel, 675, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui para ficar legal. Aí. Glória a Jesus. Givaldo Santos, a Leandra, Deus abençoe. Jéssica Aquino, louvado seja o nome do Senhor. José Santana, quem mais? Deia, Deus abençoe Deia. José Santana, cadê o pessoal? Alcione, Bruno Santos aqui no Kauai. O pessoal já vai chegando e falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. João Mateus, José Davenir, José Santana, Aline Moraes, sim, Deus abençoe. Marcos Rodolfo, aleluia. Simone Souza, Fabiana Correia, Jefferson Silva, Aline Moraes, Vera Lúcia Marins, Ferreira Neto, Gildo Pereira de Araújo. Pessoal, de onde vocês estão nos assistindo? Fala para nós aí. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta. Eu sou o pastor Marcos, nós vamos juntos até as 20 horas. Gildo Pereira, Lourenço Oliveira, Luciene, Edson Teodoro, Ailton Silva, José Santana, Aline Moraes. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Quero saber de onde vocês estão nos assistindo. Fala para mim aí, queridos. Cauane Silva, cadê o pessoal do Maranhão? Cadê o pessoal de Minas Gerais? Cadê o pessoal do Paraná? Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Amém? Vamos iniciar nossa live, queridos. Segunda, quarta e sexta, estamos juntos com a palavra. A palavra de Deus para sua vida. Sou de Paudalho. Aonde fica essa cidade, ô Gildo? Deus abençoe. Ailton Silva, Santana, orações para caído. Ailton. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ailton. Nós não sabemos quais são as dificuldades, a luta que ele está enfrentando, mas cremos que o Senhor é o Deus que abre o céu sobre a vida dos teus servos. Profetizamos sobre ele milagre, cura, libertação e vitória nessa noite. Em nome de Jesus, oramos e declaramos abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Gildo. Deus abençoe. Gildo está dizendo que é de Pernambuco. Olha, o Pernambuco chegou aí, pessoal. Primeiro estado a se apresentar na nossa live é o Pernambuco. Cadê o restante dos outros estados? De onde você é? Fala para nós aí. Qual cidade? Ô Gildo, qual cidade que é de Pernambuco? Glória a Deus. Cauane, Deus abençoe. Mas, ao Israel aí, a paz do Senhor, pastor Marcos, Pai Senhor Israel, isso é uma bênção, varão. O Israel é meu discípulo aí, ó, querido, ó, tá aí com a gente, ó, Israel Alves 825, Deus abençoe, Israel, manda um abraço pras crianças aí, pra todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Diego de Santa Catarina, olha lá, Samarone, Santa Catarina, Deus abençoe. Pedro Gomes, o Israel é de Campinas, tá, pessoal, da minha igreja aqui, ó, pessoal do Kauai que tá vendo o Israel. Oração para o Samuel, Diego Samarone. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Samuel. Clamamos e pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência na vida do teu servo, arranca todo o mal, quebra todas as barreiras, todo impedimento, toda obra das trevas. Em nome de Jesus, nós estamos declarando a bênção, a vitória sobre a vida do teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Samuel. Glória a Jesus. Pedro Gomes, de onde você está nos assistindo? Olha só, aleluia, Jesus Cristo é nosso Salvador. Pedro Gomes, toda vez que ele entra aqui na live, ele entra com essa introdução aí, ó. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pedro. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Cadê aqui? Canal da Aninha. Eu tô atormentada. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Aninha e nós estamos repreendendo todo mal, todo espírito das trevas que tem atormentado a vida da tua filha. Nós estamos declarando por terra agora em nome do Senhor Jesus, estamos destruindo toda a obra das trevas, todo espírito maligno que tem vindo sobre ela. Nós estamos dando uma ordem, sai agora em nome do Senhor. Nós estamos declarando a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Aninha? Deus abençoe, seja liberta, seja livre agora. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, de onde você está nos assistindo? Nádia Mota, Ana Paula, de onde você está nos assistindo? Fala para nós aí. A paz do Senhor Jesus, está dizendo a Ana Bea. Deve ser Ana Bela, né? Deve ser Ana Bela, está escrito Ana Bea. Ore por Fábio. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Fábio. Clamamos e pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro.
entra com providência na vida dele, traga libertação e cura, repreende todo mal, em nome de Jesus. Nós estamos profetizando e declarando sobre ele a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Fábio. Deus abençoe, Ana. Glória a Jesus. Paz do Senhor, Alessandra. Sou de Ilhabela. Oh, Ilhabela é coisa linda, hein? Ilhabela é lindo demais. Eu conheço Ilhabela, já fui aí já, São Sebastião, né? As praias aí aqui da região norte, aqui de São Paulo. Muito lindas praias, tá? Deus abençoe você, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui quem é que falou que é de Ilhabela. A Alessandra Lourenço. Deus abençoe, Alessandra. Obrigado, tá? Pessoal, olha aqui. Juscelino Alves está dizendo que é do Salvador, da Bahia. Deus abençoe, Juscelino. Deus abençoe a Bahia. Aí é a cidade do meu apóstolo, tá? Apóstolo Sóstenes. Tá aí com a igreja dele aí na Bahia. Deus abençoe, viu? Quem mais? A Anabela está dizendo glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo aí, ó. Faça igual o Juscelino. Faça igual o pessoal que está escrevendo aí de onde estão assistindo a gente. O Antônio Severino, o diácono Antônio, está dizendo, me dá uma palavra da parte do Senhor. Ô Antônio, presta atenção, Antônio, presta atenção. Eu tenho que falar para todo mundo que faz esse pedido para mim. Se você quiser uma oração, eu oro, tá? A palavra, presta bem atenção, a palavra vai ter o momento certo da palavra. Eu vou começar a ministrar a palavra daqui a pouco. Então o que eu peço? Eu peço para vocês, fiquem atentos à palavra, porque Deus vai falar com vocês. Eu vou destrinchar a palavra aqui, eu vou jogar um monte de textos bíblicos aqui, que você vai ficar até tonto de tanto versículo bíblico. Agora você tem que estar atento para você pegar aquilo que Deus vai falar com você. Eu não tiro assim, uma palavra específica para uma pessoa, porque o ministro já tem uma palavra preparada. Eu já orei, já preparei uma palavra, já está pronto aqui. Então fica atento aí, Deus vai falar com você, tá bom? Deus abençoe, glória a Jesus. Alessandra, a Lorena está dizendo sim, isso mesmo. Glória a Deus, Alessandra. A Anabela está dizendo, sou de BH, Minas Gerais. Olha aí o pessoal, olha o mineiro chegando aí, ó. Daqui a pouco, meu irmão, tá tudo dominado aqui, hein? Minas Gerais chega dominando tudo. O Severino, Antônio Severino está dizendo, eu sou de Pernambuco. Glória a Deus pela sua vida. Manda um abraço para todos os nossos irmãos aí de Pernambuco. Glória a Jesus. Quem mais? Aqui nós temos a Rose de Jesus, o Roberto Nascimento. Olha só, quem mais? Pessoal, fala para mim de onde vocês estão assistindo. Eu quero interagir com vocês, tá bom? Pode pedir uma ministração, pode pedir uma palavra, pode pedir, tá? Pode pedir oração. A palavra vocês vão receber aqui agora, na hora que eu começar a ministrar. Fica atento, porque Deus vai falar com você. Hoje o tema é libertos do pecado pela graça de Cristo. Libertos do pecado pela graça de Cristo. Eu estou tratando aqui de um tema sobre libertação. O Senhor Jesus veio para nos libertar. Então fica atento, porque talvez pode ser que você esteja preso em alguma coisa daquilo que vai ser tratado hoje, e Deus pode te arrancar daí. Deus pode te libertar através da sua palavra, tá bom? A palavra de Deus é elemento de libertação. Uma vez que a palavra entra no nosso coração, ela nos liberta. A Bíblia diz, Jesus diz, né, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz que o verbo se fez carne. Então Cristo é a palavra. Se você der lugar, ele vai te libertar hoje. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, hoje é noite de mudança de vida, de transformação. Se você crer, se você tomar posse, se você aceitar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então eu quero nesta noite meditar com você nessa palavra. Por isso que nessa introdução aqui, eu quero que vocês falem alguma coisa, eu quero que vocês peçam alguma coisa, eu quero que vocês peçam oração, porque esse é o tempo que nós temos aqui para poder fazer essa introdução aqui da palavra, tá bom? Deus abençoe a todos. Mori Reis, Deus abençoe. De onde você está nos assistindo, Mori Reis? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Aqui tem bastante pessoa, não está subindo. Rita Ferreira. Quem mais? A Rosa está dizendo amém, glória a Deus. Eu peço oração por minha saúde. Olha aí, pode pedir oração. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Rose. Clamamos pela saúde dela. Pedimos, meu Pai, a libertação, a cura sobre a vida da tua filha. Repreendemos todo o mal nesta noite, em nome de Jesus. Declaramos sobre ela a bênção, a vitória. Que o Senhor possa entrar com providência, trazendo libertação sobre ela, em nome de Jesus. Nós estamos profetizando o milagre nesta noite. E nós declaramos a tua filha curada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Rose? Deus abençoe. Recebe a cura em nome de Jesus, tá bom? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Roberto Nascimento, ore por mim. Estou endividado, é isso? Endividado deve ser, não sei o que eu faço, sou da Bahia. Roberto Nascimento. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Roberto Nascimento, que está endividado. Pedimos que o Senhor entre com providência na vida dele, abrindo uma grande porta de milagre na área financeira. O
O Senhor é o Deus que abençoa, o Deus que prospera, o Deus que age, o Deus que traz o milagre, o Deus que multiplica as bênçãos. Então nós clamamos pelo teu filho nesta noite, declaramos a vida dele abençoada financeiramente, uma grande porta de milagres. Ó Deus, que o Senhor possa abrir para ele nesta noite, para que o teu nome seja glorificado e o teu filho, meu Pai, encontre paz, encontre tranquilidade na sua caminhada. Em nome de Jesus eu oro por ele e declaro ele abençoado. Amém, Jesus. Roberto, Deus abençoe. Toma posse da bênção. Deus vai abrir uma grande porta para você. Amém? Glória a Jesus. Pastor, ora por minha filha Keitniele. Aqui já é o nosso amigo, já é amigo, porque o Valmir está aqui há muito tempo também, sempre pedindo oração para os filhos dele, que está preso aí nos vícios das drogas, mas que Deus pode arrancar de lá. Já até ministrei sobre isso, uma libertação sobre drogas, essas coisas, e eu creio, eu trabalhei com 3 anos e meio numa casa de recuperação, e eu assisti de perto a situação de uma pessoa que está presa no vício das drogas. E eu digo mais para vocês, se Deus não entrar ali, a pessoa não sai. Se Deus não agir, a pessoa não sai. Precisamos realmente de milagre. Muito faz bem o Valmir pedir oração, não só para mim, Valmir, mas peça para a igreja, peça para todos os irmãos que orem, porque de fato, para sair das drogas, tem que ter uma ação de Deus, porque ali existe uma ação maligna muito forte, além dos problemas biológicos, tem uma ação maligna. Vamos orar então. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Valmir Pereira e pelos seus filhos, meu Pai, a Keitniele e o Vitalmiro Neto. Pedimos a libertação dos vícios das drogas. Meu Deus, entra com providência na vida do teu filho. Arranca, meu Pai, ali os teus servos daquela situação de prisão, de cadeia. Meu Pai, arranca das mãos de Satanás, das mãos dos demônios, que tem trazido, meu Pai, essa situação de prisão na vida dos filhos do teu servo. Em nome do Senhor, nós estamos profetizando nessa noite, nós estamos declarando, nós estamos determinando, meu Pai, liberando uma palavra de cura na mente, no coração do Vitalmiro, meu Pai, da Keitniele. Nós estamos declarando, meu Pai, a libertação sobre eles. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Valmir, Deus abençoe, continua crendo. O milagre está mais perto do que você imagina. Deus já está trabalhando. Amém, Jesus? Deus abençoe, Valmir. Valmir, fala pra mim, de onde que é que você está nos assistindo? Eu sei que você já falou outras vezes, mas a gente sempre esquece, tá? Só pra mim poder reportar pro pessoal aqui. Roberto Nascimento, seja bem-vindo. O Reginaldo Sampaio é do Rio Branco, lá do Acre. Meu Deus, eu tenho muita vontade de conhecer o Acre. É o Acre, Roraima. Aliás, eu quero conhecer todos os estados que eu não conheço no Brasil ainda. Praticamente todos, né? Porque eu só conheço São Paulo, Rio de Janeiro. Conheço sim, né? A gente foi passear. Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Manaus e Bahia. São só esses que eu conheço. Conheço assim, de passear em algum lugar definido, né? Específico. Não o estado inteiro. Mas um dia ainda, quem sabe, Deus vai nos dar uma graça de podermos fazer uma viagem aí para o Acre. Para conhecer o Acre. Roraima também eu quero conhecer. E outros estados do Brasil. Amapá, né? Macapá, sei lá como é que fala. Esses estados aí. Amém? Rose Melo, me ajude a orar pela restauração do meu casamento. Pai, nós oramos nesse momento pelo casamento da Rose Melo. Pedimos a tua ajuda. Pedimos, meu Pai, que o Senhor entre com providência na vida da tua filha. Que o Senhor traga, meu Pai, libertação e cura sobre ela, sobre o seu esposo, sobre esse relacionamento. Arranca os traumas, as dores, tudo aquilo que foi, com o passar dos anos, foram introduzidos de ruim, de mal. E que muitas vezes os inimigos atrapalham para entrar, para destruir a vida dos relacionamentos, dos casamentos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos milagres sobre esse casamento. Fortaleça, socorra, ajuda, em nome de Jesus. Restaura, Pai, e glorifica o teu nome nessa família. Em nome de Jesus. Amém, Rose? Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Calil Santos. Do lado de cá nós temos. Hoje eu estou meio complicado aqui com esses fios aqui, queridos. Tenha paciência um pouquinho aí. Vamos ver, Rogério José, Alicia Galindo Zerme. Tem um número aqui que não dá para ler, que é XXBSN, não dá para ler. Tá dizendo que bom. É bom, tá bom. Então, mas não dá para ler seu nome não, então não tá difícil para ler. Amém, Jesus? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem uma filha com tumor, estamos precisando muito da ajuda. Irmão Silva. Pai, nós oramos nesse momento pela filha do irmão Silva. Clamamos para que o Senhor entre com providência, cura e libertação na vida da tua filha. Que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura definitiva.
Que o Senhor use, meu Pai amado, se for necessário, os médicos para essa tarefa, mas nós clamamos e pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos abençoado. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Daniel Novaes acabou de entrar. Quem mais? Leonardo também chegou. Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Patrícia Pérez, Isidoro da Silva. Patrícia Pérez está dizendo: paz do Senhor, orem pela minha saúde. Pai, nós oramos pela vida e pela saúde da Patrícia Pérez. Clamamos pedindo a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado. Arranca toda enfermidade maligna, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem operado na vida da tua filha seja destruído nesta noite. Nós clamamos e declaramos a vida da tua serva curada, liberta em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Patrícia. Glória a Jesus. A Cleidiane Santos começou a me seguir. E eu já estou feliz, porque eu queria que todos vocês me seguissem. Tá bom? Por quê? Porque eu quero ter relevância na rede. Eu quero que a minha palavra, a palavra que eu estou pregando, que Deus tem me dado, vá longe. E para que essa palavra vá longe, você precisa estar comigo. Eu preciso estar bem engajado na rede. É por isso que você tem que interagir comigo. É por isso que você tem que falar para mim qual é o estado que você é, se você vive, qual é a cidade que você vive, para que nós possamos ter mais relevância. O algoritmo reconhece que quando há uma interação, ele diz que a live está interessante, que está sendo um bom trabalho. Tá entendendo? Então eu preciso que vocês façam isso, que vocês interajam comigo, que vocês peçam oração, que vocês coloquem onde você, a cidade que você está assistindo, se possível, que igreja você congrega, tá? Coloca a igreja, querido, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, seja qual for a igreja, coloca aí, eu vou estar reportando aqui, tá? E pedindo para Deus abençoar aí a vida de vocês, a vida dos pastores, da sua liderança aí de obreiro, para que a obra de Deus, ela tenha realmente mais unidade, tá? E avance, que a obra de Deus precisa avançar. Os crentes precisam entender que nós fomos chamados para alavancar a obra de Deus na terra. E eu preciso que vocês me ajudem nesse trabalho. E eu quero orar pela sua igreja, eu quero orar pelo seu pastor, quero orar para que Deus venha abençoar a igreja que você congrega aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então, participe comigo. Não fique só assistindo, não. Coloca aí alguma coisa, ok? Vamos entrar na palavra de Deus, então, continuando a série que nós estamos tratando sobre libertação. Hoje eu quero falar sobre o tema libertos do pecado pela graça de Cristo. Libertos do pecado pela graça de Cristo. Amém, Jesus? Esse é o tema de hoje. E nós começamos com Romanos 3,23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do pecado, o homem se tornou escravo. O pecado é o agente satânico, demoníaco, que prendeu os homens e fez dos homens escravos. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem, como diz lá em Isaías. Sem Cristo, a humanidade estava condenada à perdição. Entenderam ou não? Então, isso é um ponto que nós vamos entender, que o homem que peca, que vive em pecado, ele está separado de Deus e está escravizado por Satanás. Mas nessa noite há uma boa notícia. Jesus Cristo veio para pagar a dívida que nos era contrária e ele nos arrancou das mãos das trevas e Deus nos transportou para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Toma posse nessa noite, porque não há uma libertação completa se ela não começar no Espírito. É por isso que muitas pessoas às vezes param de usar drogas, param de fumar, e em algum momento na vida dele ele volta, ele retorna ao erro. Por quê? Porque ele não entendeu que a libertação, em primeiro plano, é uma libertação do pecado, é uma libertação espiritual. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Talvez você tenha tentado de todas as formas sair do pecado, parar de fazer algo e você não consegue. Às vezes até para por um tempo, mas retornam novamente. Por que acontece isso? Porque a pessoa não entendeu o preço que foi pago. Ela não entendeu o que Jesus fez por ela na cruz. O preço que foi pago para arrancar ela, para libertar ela. A libertação teve um preço caríssimo. O preço do sangue de Jesus. Amém, Jesus? O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado conduz à morte em primeiro plano espiritual. Tá? Muitas vezes as pessoas lêem o texto bíblico e lá quando Deus fala para Adão e para Eva que se eles comessem do fruto eles morreriam,
Algumas pessoas dizem assim, mas o que aconteceu foi o seguinte, eles comeram e não morreram. Por que o homem fala isso? Porque o homem é um homem carnal e só tem visão de coisas materiais. Mas se você entender o que o texto bíblico está dizendo, o texto bíblico diz que a morte é a separação do homem para com Deus. Esse é o primeiro plano da morte. Então, quando o homem pecou lá no Éden, ele morreu para Deus. Ele tinha uma íntima comunhão com Deus. E a partir daquele dia, ele perdeu essa comunhão. Então, ele morreu para Deus. O pecado fez separação entre ele e Deus. Foi por isso que quando Deus chega à tarde para conversar com Adão, como ele fazia todos os dias, Adão não estava no lugar do encontro. E Deus então chama Adão. Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Deus sabia. Mas Deus queria mostrar para o homem que ele tinha morrido, que ele estava fora, que ele não estava mais vivo para a comunhão. E é onde Deus chama Adão, e aí então mata ali um animal, né? Faz a roupa para ele, e aí a partir dali Deus começa então a ter comunhão com o homem novamente, mas o homem perde o direito do jardim, porque ele desobedeceu. O pecado agora começa a reger a vida do ser humano. Tá? Até então o homem tinha conexão direta com Deus. A partir do pecado ele precisou agora ser coberto através de um sacrifício de um animal para que ele pudesse novamente ter comunhão com Deus ou falar com Deus. Então é isso que a Bíblia deixa claro para nós. Então o homem morreu para Deus naquele dia. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E posteriormente ele morreu fisicamente, coisa que não ocorreria. Se o homem não tivesse comido do fruto, Adão estaria vivo até hoje aqui na terra. Mas por que ele não está vivo? Porque ele comeu do fruto e aí posteriormente também ele morreu fisicamente. Amém, Jesus? Então o pecado conduz à morte espiritual e eterna. Mas a graça de Deus oferece vida em Cristo. É por isso que nós estamos falando nessa noite sobre o tema libertos do pecado pela graça de Cristo. Tá? Nós fomos libertos do pecado pela graça de Cristo. E é isso que você precisa entender nessa noite. Tá? O salário do pecado foi pago. O salário do pecado foi pago quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus foi enviado como aquele que teria o poder de pagar a nossa dívida de pecado. Amém, Jesus? Cristo, ele veio para nos libertar. João 8,36 disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o único que pode quebrar as correntes do pecado, mais ninguém. Ninguém tem o poder de quebrar as correntes do pecado. Somente Cristo tem. Jesus é o único que pode fazer isso. E como é que ele fez isso? Pagando a dívida do pecado. E como é que ele pagou essa dívida? Derramando o sangue precioso dele para pagar essa dívida. Amém, Jesus? A verdadeira liberdade só existe na pessoa de Cristo. Não há liberdade fora de Cristo. Tá entendendo? Não há liberdade 100%. O homem não foi feito para viver 100% livre. O homem foi feito para servir a Deus. Tá entendendo? Quando o homem se perde de servir a Deus, ele começa a servir aos demônios ou a si mesmo. E eu sempre digo, Satanás ele é esperto. Ele começa a levar o homem primeiro a servir a si mesmo, para depois o homem se frustrar consigo mesmo e buscar algo superior e acaba servindo a ele. Mas o homem foi feito para servir a Deus. E quando o homem perdeu esse status de servidor de Deus, de servo de Deus, o que acontece? O homem se tornou escravo do pecado. E é por isso que Jesus chama a gente para ser servo dele. Porque antes de você ser servo do pecado, é melhor você ser servo de Cristo. É por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? É você estar debaixo da ordenança dele, do mandamento dele, da ordem dele. Porque se você andar por si mesmo, você vai se tornar escravo de si mesmo. E se você frustrar consigo mesmo, você vai dar um passo além e vai servir a uma entidade maligna. É assim que funciona a vida. Porque o homem sempre vai querer ser dominado por alguma coisa. Ele tem uma como é que eu posso dizer? Ele tem uma... Eu não lembro a palavra agora que seria usada aqui nesse sentido. Uma predisposição. O homem nasceu com uma predisposição de ser servo de alguma coisa. Tá? Se ele não servir a Deus, ou ele serve a si mesmo, ou ele serve os demônios. Tá entendendo? Então por isso que nessa noite você precisa entender que você vai ser livre, tá entendendo? Para servir a Deus, para servir a Cristo. E só em Cristo você terá a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Fora de Cristo, você se torna um escravo, ou de si mesmo, ou das entidades malignas. Amém? Por isso que eu digo para você nessa noite, escolha ser servo de Cristo. Como eu disse na aula anterior, no relacionamento com Deus existe um processo de crescimento.
Para vocês terem noção, a proposta que o diabo falou para a mulher lá no Éden, disse assim para a mulher, olha, sabe por que Deus não quer que você coma do fruto? Porque se vocês comerem dos frutos, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Essa foi a proposta que o inimigo falou para eles. Tá entendendo? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. Agora, pasmem. Olha a distorção do inimigo. Deus diz para não comer. Eles deveriam apenas obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós servirmos a Deus, no nosso processo, no nosso relacionamento de conhecer a Deus, a Bíblia diz que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos iguais ao seu Filho. Então o propósito de Deus é que nós sejamos igual a Cristo. Esse é o propósito. Só que Satanás coloca isso dentro da desobediência. Vocês vão ser igual a Deus. Se vocês servirem, se vocês comerem o fruto, não, se vocês comerem o fruto que Deus disse que não é para comer, vocês vão se levantar contra a vontade de Deus. Mas se vocês obedecerem a palavra de Deus, você será como filho de Deus. Você será igual a Cristo. Porque Cristo foi obediente em tudo, diz a Bíblia. Ele obedeceu a Cristo, a Deus em tudo. Tudo que Deus mandava, ele fazia. Ele dizia, eu não falo uma palavra que Deus não falou. Eu não faço nada que Deus não mandou. Tudo que Cristo fazia estava debaixo da orientação de Deus. E é por isso que ele é o primogênito de Deus, o primeiro filho, o primeiro homem que conseguiu corresponder com todas as ordens e leis divinas. Ele não falhou em nenhum momento. E a proposta de Deus é que nós sejamos iguais ao seu filho. Amém, Jesus? Só que para isso você precisa deixar de ser escravo de si mesmo, deixar de ser escravo dos demônios, para ser escravo de Cristo. E aí vai ter um processo de crescimento, porque você vai se tornar escravo de Cristo em primeiro momento, mas na medida que você começar a se relacionar com Ele, conhecer mais a Ele, porque quando você conhece mais a Deus, você começa a conhecer mais você também. Cristo é o espelho, a palavra de Deus é o espelho que mostra quem somos. Na medida em que você relaciona com Ele, você cresce no relacionamento. É onde a Bíblia diz, não vos chamarei mais de servos, mas chamarei-vos de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Isso mostra que vai haver uma intimidade maior, que Deus vai contar coisas, que Deus vai participar coisas, que Deus vai partilhar coisas com aqueles que subiram o nível do relacionamento, que deixaram de agir com Deus como servo, como escravo, e passou a ser agora amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que não para por aí, porque a grande chamada de Deus é que nós não sejamos apenas amigos, mas é que nós sejamos filhos. E não apenas filhos, porque dentro do filho existem duas categorias. Existe o filho por geração, que no grego significa teknon, e existe o filho ruios, o filho maduro. Deus quer que nós sejamos não apenas filhos, mas filhos maduros. Filhos que vai gerenciar o reino de Deus na terra, que vai ser abençoado por Deus para levar a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta e que muda a vida das pessoas. Então, é você que escolhe se você quer ser escravo de si mesmo, se você quer ser escravo dos demônios, ou se você quer ser servo de Deus, num processo de crescimento, até você entender a chamada. Porque para a chamada de Deus, Deus não quer ter escravos, Deus quer ter filhos. Filhos que o amam, filhos que o preferem, filhos que entendam a chamada do Pai, a voz do Pai, que conhece as vontades de Deus. E através disso, seja usado por Ele nessa terra, para poder dirigir, para poder administrar as coisas celestiais. Amém, Jesus? É isso que Deus manda te dizer para você nesta noite. Você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto do pecado, do mal, e vir servir a Cristo. Para quê? Para que você cresça no relacionamento. Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai entender o crescimento, mais rápido você vai interagir, mais rápido você vai se entregar, mais rápido Deus vai vir e vai operar na sua vida. Deus tem pressa. Deus tem pressa em te abençoar, Deus tem pressa em falar com você, Deus tem pressa em te despertar. Os dias são maus, mas Deus está levantando uma geração de homens que o amam profundamente. E quem sabe seja você essa pessoa que Deus está chamando nesta noite para voltar para Ele, para fazer uma aliança com Ele, para deixar o pecado e para servir a Cristo de coração. Não seja escravo de si mesmo. Não seja escravo dos demônios, mas seja servo de Deus. Seja servo de Cristo e cresça no relacionamento. Amém, Jesus? Então Cristo ele veio para nos libertar. João 8,36 disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Jesus é o único que pode quebrar as correntes do pecado. Você, por mais que você tente sair do mal, você não vai conseguir. Se você não tiver ajuda da palavra, se você não tiver ajuda do sangue, se você não tiver ajuda de Cristo, se você não tiver ajuda do Espírito, você não vai conseguir largar o pecado. Existem pessoas que foram tão longe no pecado, eles foram tão profundo na maldade, que eles nem conseguem entender mais que existe condição deles voltarem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus é o único que pode quebrar as correntes do pecado na sua vida. Ele é o único. Você só precisa crer, você só precisa aceitar, você só precisa voltar para Ele. E Ele vai pôr por terra todo o poder das trevas que tem dominado sobre a sua vida. Porque a verdadeira liberdade, ou a verdadeira libertação, só existe na pessoa bendita de Cristo. Fora de Cristo é prisão. Fora de Cristo é manipulação. Fora de Cristo você é dominado, é dominação. Mas em Cristo você é livre. Em Cristo você tem paz, você tem alegria. Você pode escolher. Em Cristo você pode escolher. Fora de Cristo você é obrigado. Tá entendendo? Por isso que nesta noite, se você serve qualquer crença que te obriga a fazer algo, Cristo não está aí. Porque Cristo não nos obriga. Cristo ele nos ensina, Ele nos cativa e Ele nos instrui pelo seu exemplo. E a partir daí, nós temos prazer em cumprir a sua vontade. Amém, Jesus? Então toma posse disso nesta noite. Saia de qualquer escravidão que tem te prendido, porque o Senhor Jesus quer se manifestar, se revelar para você. Ok? Isso é evangelho. Libertação. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chamou para ser vivo. O Senhor te chamou para você viver a palavra. O Espírito Santo de Deus está aqui no mundo para nos dirigir na palavra, para nos ensinar, para nos dar discernimento da palavra. Então não seja preso. Tome posse da graça hoje. Amém? A graça substitui a condenação da lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você não vive mais para si, se você não é escravo dos demônios, se você está em Cristo, o pecado não mais tem domínio sobre vós. Por quê? Porque vós já estáis debaixo da graça. A graça de Deus é que nos faz mais do que vencedores. O que Cristo fez por nós naquela cruz, de graça. Graça tem vários sentidos, mas você pode entender que para nós foi de graça. Para Ele não. Para Ele houve um preço tremendo, preço de sangue. Ele derramou o sangue dele, mas nós não. Nós recebemos de graça. Nós não precisamos fazer nada, pagar nada. Como diz em Efésios, tá? Que a salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus. Ela foi uma dádiva de Deus. Deus nos deu de graça, tá? Para você não viver preso, para você não viver cativo, para você não viver sendo instrumento das trevas. Você pode viver uma vida livre, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário te deu a libertação de graça, pela graça. A lei revela o pecado, mas a lei não podia salvar uma pessoa. Por isso que todas as pessoas que no Velho Testamento, elas fizeram o ato do sacrifício, elas mataram os animais, ordem de Deus. Deus prescreveu ali no livro de Levítico como deveria ser os rituais para fazer com que os pecados fossem cobertos, nem libertos não era. Eles não eram libertos dos pecados, eles cobriam seus pecados através do sacrifício. Tudo isso aguardando vir o Salvador. Tudo isso aguardando vir aquele que de fato ia consumar o fim do pecado, o poder do pecado sobre as pessoas. E essa pessoa é Jesus. Ele veio e com a tua graça, ele traz vitória e domínio sobre o pecado. Por isso que o cristão de verdade, ele sabe dizer não para o mal. Ele sabe dizer não para o pecado. Ainda que o mal seja sedutor,
Ainda que o mal tenta segurar a gente de alguma forma, em algum momento de distração, em algum momento de tentação, o mal pode tentar pegar aquele cristão, mas ele que, se for um crente realmente cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai chegar e dizer, não, eu não aceito isso, eu não quero isso para minha vida. Por quê? Porque ele tem a graça. A graça traz vitória e domínio sobre o pecado. Por isso que nesta noite, querido, Deus te chama para você viver debaixo de ser da escravidão de Cristo. É muito melhor você ser escravo de Cristo do que você ser escravo de si mesmo. Porque as suas vontades vão te levar para o inferno. As tuas vontades vai te levar a passos largos para o inferno. Mas a vontade de Cristo vai te levar para a glória eterna. Por isso, nesta noite, não seja escravo de si mesmo. Não seja escravo dos demônios. Seja um escravo de Cristo. Porque a graça traz a vitória sobre o domínio do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre aqueles que estão debaixo da graça. O pecado já não tem mais autoridade sobre aqueles crentes que oram, que lê a Bíblia, que vão aos cultos, que buscam o Senhor. O pecado não tem mais domínio. Ah, mas eu vi um crente lá não sei de onde e ele fez isso de errado. Sim, nós temos uma natureza pecaminosa e por conta dessa natureza, hora ou outra, a gente vai cometer alguns erros, sim. Mas é muito diferente uma pessoa que serve a Deus cometendo um delito, que quando ela é confrontada naquele delito, ela chega e diz assim, olha, de fato eu pequei, eu errei, eu te peço perdão, eu falhei. É muito diferente uma pessoa dentro dessa condição de uma outra pessoa que peca e simplesmente ela tem prazer naquilo e ela continua fazendo e cada dia exponenciando mais, aprofundando mais, entendeu? É muito diferente. Então o crente, por conta da sua natureza, ele vai errar sim. Em alguns momentos ele vai errar, mas uma vez confrontado pelos seus erros, ele vai dizer, me perdoe, eu não devia ter feito isso. Estou envergonhado por ter feito isso. Eu falhei. Vocês me perdoem? Então, há diferença muito grande daquele que tem o prazer de pecar, prazer de cometer crimes, prazer de adulterar, prazer de fazer coisas erradas. Tá entendendo? Existe uma diferença muito grande. Então, nessa noite, seja escravo de Cristo e não seja escravo de si mesmo. Porque o Senhor Jesus tem uma vida eterna para nós. O Senhor Jesus tem uma salvação eterna para nós. O Senhor Jesus tem o reino de Deus. Já ministrei aqui uma série sobre o reino de Deus. Sobre as ruas de ouro, que nós vamos um dia poder pisar nelas. Os muros de jaspe, que nós vamos poder tocar. Os portões ali, né, celestiais de pérola, que nós vamos poder adentrar na Nova Jerusalém. Então tudo isso Deus tem para os seus filhos, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que diz não para o pecado. E mesmo, às vezes, tendo cometido erro, no seu interior ele diz, eu não deveria ter feito isso, eu estou errado, eu vou confessar, eu vou pedir perdão, porque eu falhei. Amém, Jesus? Este é o nível de crente que Deus exige de nós, que Deus está buscando nessa terra. Perfeitos aqui você não vai achar nenhum. Não existe nenhum homem perfeito, nenhuma mulher perfeita. Mas aqueles que estão debaixo da graça reconhecem os seus erros. Pede perdão, se acerta, porque não quer abrir mão de ser servo de Cristo. Não quer abrir mão de ser dirigido por Cristo, de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? A redenção pelo sangue. Redenção. Meu Deus do céu, peraí. A redenção pelo sangue de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós temos a redenção, nós fomos redimidos. A palavra redenção aqui fala de alguém que tem uma dívida, e essa dívida precisa ser paga, porque no passado acontecia o seguinte, hoje nós temos aí, né, quando a pessoa tem uma dívida, ela deixa caducar 4 anos, né, caduca, vai pro Serasa, suja o nome e tal, mas no passado não era assim. No passado, quando alguém tinha uma dívida, ela tinha que ser levada presa, cativa, por aquele credor, e ela vivia ali até ela pagar a dívida trabalhando. Quando ela pagava a dívida trabalhando, aí ela era livre. Então nós, por meio do pecado, nós tínhamos uma dívida com os céus. Nós tínhamos uma dívida com Deus, porque nós fomos feitos
segundo a sua imagem, para adorá-lo, para servi-lo, mas nós preferimos rebaixar ao nível de pecador para assumir a adoração a nós mesmos e aos demônios. Então o que acontece? O homem estava distanciado de Deus, então havia uma dívida para ser paga. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, e a Bíblia fala que ele derramou sangue, e por conta do sangue dele nós fomos redimidos. A nossa dívida de pecado foi paga. Nós não devemos mais nada, nem para Deus, nem para o diabo, nem para a história, nem para ninguém, porque nós fomos redimidos. A nossa dívida foi paga. Amém, Jesus? É aquilo que Jesus falou na cruz. Está consumado. O que está consumado? Está pago todas as dívidas daqueles que acreditam no sacrifício. Então hoje, você pode continuar vivendo uma vida de opressão. Você pode viver uma vida de baixo astral. Você pode viver uma vida de angústia. Pode. Você escolhe, meu querido. Se você quiser ser escravo de si mesmo, é só frustração, decepção na caminhada. Se você servir os demônios, junto com a frustração e decepção, vem a destruição. Vem o mal pesado na sua história. Mas se você quiser servir a Cristo, você vai ser redimido e todas as suas dívidas de pecado serão pagas. E você vai entrar numa vida agora de paz. Você vai viver agora uma vida de alegria. Escuta bem, as pessoas hoje, elas estão olhando apenas para os bens materiais. E Satanás tem enganado muitas pessoas com isso. Achando que por elas estarem cercadas de um monte de coisas, elas podem ser felizes. E não é verdade isso. Não é verdade. A Bíblia diz que a felicidade do homem não se constitui na quantidade de bens que ele possui. Então, o Satanás tem enganado as pessoas com essas coisas. Mas o que é mais importante mesmo é a sua vida eterna, é a sua salvação. E é o teu coração estar em Cristo, estar em paz, para que você possa caminhar bem. Aqui a Jaque também acabou de entrar. A Jaque e o Israel tá aí, meus discípulos lá da igreja. Deus abençoe, Jaque. Deus abençoe, Israel. E também o Sandro Santos entrou aí também, acabei de ver ele aqui. Eu não vi ainda nem a Silvia Brito e nem a Solange Dias, que sempre está conosco aqui nas nossas lives. Se vocês estiverem por aí, né, dá um toque aí, fala alguma coisa. Amém? Então nós fomos redimidos e nós não precisamos mais ser escravos do pecado. A Jaque está dizendo amém, Deus abençoe, pastor. E o Sandro está dizendo maravilha de Deus. Queridos, toma posse disso nessa noite. Por que você vai continuar levando um fardo tão pesado como esse? Por que você vai continuar levando um jugo tão dolorido como esse? Sendo que Cristo pode te libertar hoje. Cristo pode arrancar o seu pecado. Você sabe que uma das coisas que mais pesa na vida do ser humano é o pecado? E você sabia que o pecado, ele não é algo singular? Tipo assim, o pecado é um acúmulo de ações malignas. E essas ações, elas vão pesando na vida da pessoa. Uma pessoa que faz muita coisa errada, ela vai pesando sobre ela. É algo espiritual, ela não percebe. Não dá para você ver o fardo nas costas dela, humanamente falando. Mas espiritualmente vai se juntando o fardo sobre ela. E aquele fardo é acumulativo. Na medida em que a pessoa comete delito, ela vai acumulando. Tá entendendo? Vai vindo aquele peso sobre ela. Quanto mais delito você comete, mais peso vem, mais peso vem, mais peso. Eu posso provar isso para vocês da Bíblia. A Bíblia diz de Herodes, a Bíblia fala que Herodes, a Bíblia fala assim, tendo cometido Herodes muitos pecados. Olha aí que a Bíblia fala, deixa claro, é plural aqui, muitos. Ele cometeu mais esse, de encerrar João Batista na prisão. E quando ele faz esse pecado, dá para entender que havia uma balança de peso. E quando ele fez esse pecado de encerrar João Batista na prisão, a balança subiu. Tipo assim, ou desceu, né? Deus declarando, chega, acabou. O seu limite de pecado acabou. E aí a Bíblia diz que Deus sela aí o destino dele. E aí ele levanta um certo dia, abre a porta do seu palácio, e as pessoas estão lá embaixo, e ele faz um discurso, e as pessoas dizem, essa é voz de homem, não é voz de homem não, é voz de Deus, é voz de Deus. E ele tomou aquilo para ele, como se ele fosse um Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido por bicho, porque ele não deu glória a Deus. Então é muito importante você entender que o pecado ele é acumulativo. Cada erro que você faz, ele vai acumulando na sua vida, como se fossem sementes plantadas. E vai chegar a hora da colheita. Vai chegar, o povo aí fora diz que é a lei do retorno.
Tá? Eu não compactuo com essa ideia porque eu sou bíblico, eu gosto de ver a Bíblia. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então vai chegar o momento da colheita para todos esses que vivem achando que eles podem fazer o que querem, que não vai dar nada. Nós estamos vendo agora o caso, por exemplo, do nosso ministro do STF. O que ele fez com todo mundo, estão fazendo com ele agora. Eu acho que não tem uma ilustração mais viva para a gente ter do que o que está acontecendo hoje no Brasil. Tá entendendo? O que ele fez com as pessoas, né, de tirar a conta do banco, tirar o dinheiro das pessoas, tudo que ele fez, acabar com o nome das pessoas, tudo está acontecendo com ele. Então isso deixa claro que existe uma sementeira, mas também existe uma colheita. É por isso que eu digo para você, seja liberto disso. Sirva a Cristo, ame de verdade, cumpra os propósitos de Deus de verdade. Vale a pena você ser bom, vale a pena você ser honesto, vale a pena você ser servo de Deus, vale a pena você olhar para Cristo e querer seguir a Cristo. Por quê? Porque quanto mais você se identifica com Ele, mais paz você terá. E menos ação o diabo e o pecado terá sobre a sua vida. Porque o diabo, ele não pode mexer com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não pode mexer com uma pessoa cheia de Deus. Ele mexe com quem está cheio de pecado. Mas com quem está cheio de Deus, ele não pode mexer. Então, nessa noite, venha para Cristo. Abra mão desse jugo maligno que você está ostentando, está sustentando. Dessa carga pesada que você está levando. E venha para Cristo. Porque, pela graça, Ele quer te libertar hoje. Amém? Então, Efésios 1,7 diz em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus, ele cancela toda a dívida do pecado. Não importa quanto pecado você cometeu. Não importa quantos erros você praticou. Não importa quão mal você foi neste mundo. Se você disser, Jesus, eu te aceito como Salvador, eu quero te servir, arranca de mim esse fardo pesado, arranca de mim esse jugo maligno. Eu não quero mais servir a mim mesmo, eu não quero mais servir as trevas, eu quero servir o Senhor. Se você disser isso, só isso, você falar só isso de coração, Ele já vai entrar na sua vida e vai arrancar todo esse fardo pesado das suas costas e vai trazer paz ao seu coração. E você vai ver que a partir de hoje você vai ser liberto do pecado. Você não vai ver mais o pecado como você está vendo hoje, como uma coisa natural e normal que todos os homens praticam e devem praticar porque todos os homens são assim mesmo. Você não vai ver mais assim. O dia que você errar em Cristo, você vai dizer, meu Deus, falei, meu Pai, me perdoe. Se você pecar em relação a alguma pessoa, você vai chegar nela e vai dizer, fulano, me perdoa. Eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não devia ter pensado isso. Me perdoe. Tá bom? Por quê? Porque você vai ser uma nova criatura e você vai viver um outro nível de vida. O pecado, ele não deve reinar em nós. Romanos 6,12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então o pecado, ele passa a ser um senhor. Porque se ele reina sobre alguém, ele é o dono daquela pessoa. Ele é o líder daquela pessoa. Ele é o senhor daquela pessoa. Por isso que nessa noite, se você é uma pessoa que gosta de praticar muitos pecados, com certeza a tua vida está uma desgraça. Com certeza a sua vida está uma coisa complicada. Tá? Você não consegue dormir. Você não consegue ser feliz. Porque tudo isso é acumulativo. Tá? Mas eu quero dizer para você nessa noite, até quando você vai deixar o pecado reinar sobre você? Porque hoje, o rei que quer reinar sobre nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer reinar sobre você. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer governar sobre a sua vida. Ele quer dominar o seu coração. Ele quer mandar nas suas ações daqui para frente. Ele quer mostrar o caminho para você. E Ele quer te guiar por onde você deve andar, de fato. Então, nessa noite, não deixe o pecado mais ser o seu Senhor. Não deixe o pecado mais reinar sobre você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. O pecado não é mais Senhor sobre a carne. Agora vivemos como servos da justiça. Se você já aceitou Jesus, você agora é servo de justiça. Você agora é servo de Deus. Você agora está caminhando para ser amigo de Deus. Você está caminhando agora para se tornar filho de Deus na sua essência. Não que você não seja,
Não que você não seja. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se torna filho de Deus. O problema é a questão de identidade. Nós temos dificuldade em desligar a nossa identidade dessa terra para transferir a nossa identidade para o céu. E por isso nós não conseguimos relacionar com Deus como filhos. Mas na medida em que você vai caminhando, a Bíblia diz que a vida do justo, né, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, na medida em que você vai crescendo na graça, no conhecimento, o que acontece com você? Você vai se relacionando com mais firmeza com Deus, a ponto de você reconhecer quem você é. Questão de identidade. A maioria dos cristãos ainda não sabe quem eles são em Cristo. Infelizmente. Estão muito ligados ainda apenas à religiosidade, à placa da igreja que ele congrega, aos dogmas e doutrinas que muitas vezes são constituídos por homens, até por conta de organização, que em muitos casos não são ruins, são boas, porém, muitas vezes a pessoa não consegue sair dessa esfera. Ela fica muito nesse âmbito humano e não consegue avançar no relacionamento com Deus. E Deus quer que nós nos relacionemos com Ele a ponto de vermos o Senhor como nosso Pai, e nós sermos filhos de Deus. Filhos, administradores das coisas celestiais na terra. É para isso que Deus te chamou. Amém? Então, mortos para os pecados e vivos para Deus. Romanos 6,11 diz, assim também vos considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma nova identidade em Cristo. Não mais escravos do pecado, mas sim filhos de Deus. Tem até uma música lá, né, que o Fernandinho canta, que é aquela música daquele filme que foi traduzido em português, que diz, eu não sou mais escravo do mundo, sou filho de Deus. É essa a identidade nossa agora. Você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de si mesmo. Você não é mais escravo dos demônios. Você não é mais escravo de nenhuma coisa maligna. Você agora é escravo de Deus. Escravo de Cristo, servo de Deus. Amém? E assim você vai conseguir crescer na graça, no conhecimento, na sua relação com Deus, a ponto de você sentir Deus, a ponto de você falar com Deus e a ponto de você ouvir Deus. Se você não fala com Deus, se você não ouve Deus, não é porque você não seja filho, é porque você ainda não está maduro o suficiente na relação com Ele para poder entender a sua voz. Samuel é um exemplo de uma pessoa que, onde ela está em crescimento de vida com Deus. Ele era pequeno, estava lá na casa, no templo, junto com Eli, e Deus então tenta falar com ele 3 vezes. Deus chama ele, Samuel, Samuel, e ele não ouve a voz de Deus. Ele acha que é Eli que está chamando. Ele não consegue distinguir a voz de Deus. Por quê? Porque ele era menino e ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas depois que ele entendeu a voz de Deus, que o Eli disse, olha, quando te chamar, diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele volta então, e Deus chama ele de novo, e ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A partir dali ele começa a entender a voz de Deus. E todas as vezes que Deus fala, a partir dali ele ouve, ele entende, ele compreende. Quando ele vai na casa de Jessé para levantar um dos meninos, para ser ali ungido para ser rei. Quando chega ele diz, é esse. E Deus fala, não é esse. Ele disse, realmente não é esse. Deus falou que não é esse. Aí vinha o outro, ele é esse. E Deus falava, não é esse. Ele dizia, realmente não é esse. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Nós, como cristãos, precisamos crescer a ponto de distinguir, ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala todo o tempo. Deus fala em todo momento. O problema é, nós temos maturidade para saber quando Deus fala. Nós temos maturidade para ouvir a voz de Deus, entre muitas vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia. Nós temos maturidade para entender, não, essa aqui é a voz de Deus. Elias na caverna, a Bíblia diz que vem fogo, vem trovão, vem um monte de coisa, vem vento. E ele diz, Deus não está nesse negócio. E de repente vem uma brisa, ele disse, agora sim, agora Deus está. Então ele sabia distinguir a voz de Deus, ele sabia distinguir a presença de Deus. Mas muitos cristãos não conseguem fazer isso. Por quê? Porque não estão maduros o suficiente para entender isso. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero te libertar do pecado. Eu quero te trazer para perto de mim. Eu quero te fazer mais santo, mais servo, mais filho. Isso é questão de identidade. E nós podemos tomar posse disso. Como? Estando liberto em Cristo. Se apegando em Cristo. Amando a Cristo. Sendo discípulo de Cristo. Observando os mandamentos de Cristo. Amém? O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Gálatas 5,16. Porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a carne, ela acaba sendo um senhor, porque ela dá ordens para nós, através dos sentimentos, dos desejos.
da nossa visão, né, dos nossos 5 sentidos. Está entendendo? Mas a Bíblia diz, anda em espírito. Se nós andarmos no espírito, nós não vamos mais satisfazer os desejos da nossa carne. Nós não seremos mais pecadores, sabe, desenfreados. Não, a gente pode até pecar, mas nós não seremos aquele pecador, sabe, contumaz, aquele pecador insaciável. Nós não seremos. Por quê? Porque nós vamos ser guiados pelo Espírito. E o Espírito vai dizer, não faça isso, não vai lá, não faz aquilo outro. E a gente vai ouvir a voz de Deus e a gente vai se conter e vai dizer não para o mal. O Espírito capacita o crente a vencer o pecado. A vida no Espírito é fruto da graça de Deus. Amém, Jesus? Ele nos ensina a viver a santidade em obediência. É isso que acontece quando nós realmente crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Quando nós somos libertos de nós mesmos. Quando nós somos libertos dos demônios. E quando nós servimos a Cristo. Porque ninguém vai ficar 100% livres. A liberdade só existe em Cristo. Se você abrir mão de Cristo como seu Senhor, você tornará senhor de si mesmo. Se você abrir mão de Cristo como seu Senhor, Satanás será o senhor da sua vida. As ideologias, elas vão te enganar na caminhada. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Por quê? Porque ele está sendo enganado. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele enganou as pessoas. Como é que ele fez isso? Ele cegou o coração das pessoas, os olhos espirituais das pessoas. Ele simplesmente cegou o entendimento e as pessoas não conseguem discernir as coisas de Deus. Então, nessa noite, eu faço um desafio para você. Olha para a tua vida. É muito fácil. É só você olhar. Se você é senhor de si mesmo, olha os resultados que você está tendo na sua caminhada. Ah, mas eu estou rico, estou bem, eu não estou dizendo sobre isso. Porque muitas pessoas colocam que uma vida abençoada é uma vida cheia de dinheiro. Não é verdade, porque não é isso que a Bíblia fala. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a Bíblia. Então, olha para os seus frutos. Olha para a sua caminhada. E você vai ver se Deus está na sua vida ou não. Porque se você for senhor de si mesmo, você com certeza deve estar vivendo uma vida cheia de pecado. Se Lúcifer, Satanás, for o seu senhor, tenho certeza que você está vivendo uma vida cheia de pecado. Porque a Bíblia diz que ele é mentiroso, desde o princípio. Ele é enganador. Então ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas, assim na vitrine. Mas nos bastidores, as pessoas vivem uma vida totalmente escravizada. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está aqui para te libertar. O Senhor está aqui para trazer vida e vida com abundância para você. Mas você precisa decidir. Isso aí é com você. Amém? Alguém está dizendo aqui, professora Paloma Bruna, como se chama? Meu nome é Marcos, eu sou aqui da Comunidade Evangélica Esperança aqui de Campinas. Eu sempre faço a apresentação, depois eu vou estar, assim que eu encerrar, vou falar para vocês o meu nome certinho e a igreja que eu congrego, tá bom? Terminando já. Triunfo final da graça em Cristo. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo não há mais condenação. A graça garante a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. E hoje é noite de você se apegar a isso. O Senhor Jesus Cristo está te dando o prazer de você conhecer hoje as coisas espirituais como elas são. Cabe você aceitar, cabe você tomar posse, cabe você querer, né, a bênção de Deus, a sair dessa vida de sofrimento e viver uma vida diferenciada na presença dele. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem alegria para o seu coração. É aquele que tem libertação para você. Porque você em Cristo, você não é obrigado a servi-lo. Você em Cristo, você não é obrigado a amá-lo, honrá-lo, não. Você vai fazer tudo isso por amor. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção hoje. Quer ser liberto? A graça de Deus já foi derramada. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu estou aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra do Senhor para a tua vida. E quero chamar a sua atenção, se você sentiu tocado no seu coração e de repente você queira dar uma oferta para a nossa igreja aqui,
Tá? Você que é do TikTok, nós não podemos colocar o Pix da igreja aí no TikTok, então você pode entrar em contato comigo no privado, eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que está do Kawai, já tem todos os vídeos abaixo, porque o Kawai não tem problema de colocar o Pix da igreja, então estão aí colocados em todos os vídeos e você pode nos ajudar. Amém, Jesus? O meu papel aqui é orar, é trazer uma palavra de Deus para mudar a sua vida. E eu tenho certeza que se você ouvir essa palavra e colocar em prática, você vai prosperar. Deus vai te abençoar. A sua vida será diferente. Amém, Jesus? Porque todos aqueles que são fiéis a Cristo, que servem a Cristo de verdade, têm uma vida de paz, têm uma vida de alegria e têm uma vida triunfante sobre o pecado. Não seja escravo do pecado. Não seja escravo de si mesmo. Sirva a Cristo. Amém? Quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. Pedir para que Deus continue te abençoando. Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Não é fácil 1 hora de ministração, a pessoa aguentar 1 hora. Né? Quem ficou aí 1 hora é vencedor, é guerreiro, é guerreira. Então agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? Vamos orar nesse momento? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, queremos te agradecer nesta noite por mais uma live que nós passamos. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve aí, triunfou nessa batalha de paciência, de esperar, de ouvir. Meu Deus, que essa palavra continue falando poderosamente no coração deles, que eles possam ser tocados. Arranca alguns que estão presos nas mãos de Satanás, arranca alguns que estão presos na mão de si mesmo. Traga eles para o teu reino, traga eles para a tua presença, traga eles para a tua casa. Faça deles um instrumento novo, diferenciado, um servo obediente, um servo amado. Ó Deus, e através da vida deles, manifesta a sua glória nessa terra. Traga o teu poder, a tua unção, a tua graça, cura, libertação, vitória, milagres. Enfim, eu oro por cada um deles e declaro eles abençoados. Todos eles, Pai. Abençoa eles hoje, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa e a sua família. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.